Amados, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Pai, eu quero te louvar nessa noite, pela tua presença neste lugar. Eu quero te louvar, ó Deus, pelo que o Senhor fez na vida de cada encontrista nesse final de semana. E eu quero te louvar, Pai, desde já, pelo que o Senhor fará nessa noite em cada coração. Pela tua palavra que será lançada, Pai, sobre cada vida nessa noite, em nome de Jesus. E a tua palavra, Deus, ela não volta vazia. Antes ela faz o que apraz o teu coração. Por isso eu tenho certeza que a tua palavra, Pai, será poderosa para transformar cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, coloca um muralha de fogo ao nosso redor. Incendeia cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Incendeia cada vida, em nome de Jesus. Que cada coração, ó Deus, possa arder pela chama do teu Espírito Santo. E possa, Deus, receber a revelação da tua palavra. E não saia daqui como entrou, mas saia daqui impactado e transformado pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Te louvamos nessa noite e te pedimos: fica conosco, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em nosso meio. Em nome de Jesus. A igreja que crê diz: amém. Antes de sentar, levante sua mão aos céus. E repita comigo: nessa noite, eu não sairei daqui sem ser inundado pelo poder e autoridade da palavra do meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Amados, durante a nossa caminhada, na nossa vida, nós nos deparamos com uma série de problemas, com uma série de dificuldades, com uma série de dores, com uma série de situações em que parece que realmente estamos cercados por um vale de ossos secos, de ossos sequíssimos muitas vezes. Por um momento, às vezes, que bate a depressão, às vezes uma enfermidade que chega no seu lar, e parece que não tem mais jeito, parece que só tem morte naquele lugar. Mas a palavra de Deus nos dá vários exemplos de autoridade espiritual. E é isso que eu quero pregar para você nessa noite, sobre autoridade espiritual. E a palavra nos dá inúmeros exemplos de autoridade espiritual ao longo de toda a Escritura, para que tomamos como exemplo. Sem dúvida nenhuma, Jesus, ele não veio apenas para nos salvar, apenas para entregar a sua vida na cruz por mim e por você. Jesus, ele veio para dar o maior exemplo de autoridade espiritual da face da terra. E é esse exemplo que nós precisamos seguir. É esse exemplo que nós precisamos entender, compreender. É o próprio exemplo de nosso Mestre Jesus. E nessa palavra, aqui em Ezequiel, capítulo 37, nos dá vários passos para entendermos o que é autoridade espiritual. Mas pastor, só conta a história sobre um vale de ossos secos. Mas em cada versículo nós iremos tirar uma lição, para que você saia daqui entendendo que você é revestido de uma autoridade espiritual, que
você é revestido de um poder tremendo e sobrenatural. Nós vamos entender como alcançar essa autoridade e por que Deus te revestiu dessa autoridade, desse poder. E você vai se questionar, por que então eu não uso esse poder e essa autoridade? E aí é você que vai usar, é você que vai aprender isso. Aqui no versículo 1, olha que interessante. No versículo 1 está escrito: e ele me levou pelo Espírito. Ele me levou pelo Espírito. Amados, aqui nós tiramos a primeira grande lição nesse versículo 1. Ele me levou pelo Espírito. Estar nas mãos de Deus. O primeiro passo é nós estarmos nas mãos de Deus, porque é Ele que vai nos levar para onde Ele quiser. O profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito Santo de Deus àquele vale de ossos secos. Ele foi conduzido por Deus. Nós precisamos estar nas mãos de Deus e sermos conduzidos por Deus para onde quer que Ele quiser nos levar. Porque se nós fizermos isso e sermos dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos chegar em determinado lugar e onde tiver tribulação, onde tiver opressão, vai reinar a paz. Onde tiver enfermidade, vai reinar a saúde. Onde tiver confusão, vai reinar a alegria. Por quê? Porque um profeta chegou naquele lugar. Porque você foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus a ir naquele lugar. Então onde você chega, o poder de Deus chega com você. Então o primeiro passo é estarmos na mão de Deus. Esteja na mão de Deus. No versículo 2 ele diz: e me fez andar ao redor deles. Aqui Deus traz uma grande revelação: e me fez andar ao redor deles. Ele mostra que Deus, Ele te revela. Deus é o Deus onipresente. Deus, Ele é Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E Ele vai revelar a você aquela situação. Quando Ezequiel chega no vale de ossos secos, ele é colocado no meio dos ossos secos, no meio do vale. No versículo 1. E no versículo 2, fala que o Espírito levou a andar ao redor do vale. Por quê? Para ele entender a dimensão do problema. Quando ele andou ao redor do vale dos ossos secos, ele pôde contemplar todo o vale e teve uma dimensão da área, do volume, da quantidade de morte que havia naquele lugar. Deus, Ele vai te dar a revelação do seu problema. Deus, Ele vai te dar a revelação do problema do seu familiar. Deus, Ele vai te dar a revelação do problema do seu amigo. Porque quando Ele te dá a revelação do problema, você entende a dimensão daquilo e você vai agir e determinar em cima daquele problema. Foi o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Deus, Ele não deixa nada em oculto. Para os que foram no encontro, é verdade, não é? Deus deixa alguma coisa em oculto? Não, não deixa. Deus, Ele revela. Deus, Ele é o Deus que revela. E Ele vai revelar qual que é o seu problema. Muitas vezes você tem um pecado em oculto. Muitas vezes tem uma confusão dentro da sua casa e você não consegue entender o porquê daquela confusão. Muitas vezes você passa por um problema, uma dificuldade financeira e você não consegue entender. Pastor, eu sou dizimista fiel. Eu tenho prazer em ofertar, por que eu estou passando por esse problema? Deus, Ele vai te revelar. Porque Deus é o Deus que revela. Então Ele revelou o problema do vale dos ossos secos ao profeta Ezequiel. E no versículo 3 fala assim, ó: poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, Tu o sabes. Aqui nós aprendemos algo mais poderoso ainda. Quando ele é questionado, poderão viver esses ossos? Vira o profeta Ezequiel, Ezequiel fala assim, eu disse, Senhor Jeová, Tu o sabes. Amados, Tu o sabes. Deus está no controle de todas as coisas. Nada sai ao controle de Deus. Existe situação em que foge ao nosso controle, foge ao controle humano, foge ao entendimento do ser humano, mas nada foge ao controle de Deus. Deus está no controle da situação, por isso que Ezequiel olhou para aquele problema e falou assim, Senhor, por mim não tem solução, mas Tu sabes, porque eu sei que nada foge ao seu controle, Tu sabes de todas as coisas. Tu és um Deus onisciente. Se o Senhor falar que vai ter vida, vai ter vida. Quem sou eu para negar a Tua palavra? Então naquele momento, Ezequiel mostra que Deus é um Deus que está no controle da situação. Ele tanto está no controle da situação, amados, que Ele se revela como um Deus onipotente, como um Deus onisciente, como um Deus onipresente. E é muito interessante que às vezes você fala assim, pastor, mas eu passo por um problema que fica muito difícil, e eu acabo caindo, eu acabo pecando.
Então eu quero citar para você 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, quando diz: não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que venha tentação além do que possais suportar, e com a tentação também dará o escape. Então, para você que dá desculpa, pastor, mas o pecado está muito difícil, imprime esse versículo de 1 Coríntios 10, 13 e prega no seu guarda-roupa, porque não veio tentação senão humana, mas fiel é o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, que não permite de forma alguma que venha tentação acima do que você possa suportar. Mas com a tentação Ele também te dá o escape, Ele te dá a vitória, Ele te dá o caminho, Ele te dá a direção para você se livrar desse pecado, dessa situação difícil. Então Deus é um Deus que está realmente no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle de nada, desde a criação da humanidade. E aqui no versículo 4, nós aprendemos ainda, olha como está escrito aqui no versículo 4. Profetiza sobre estes ossos. Aqui ele nos ensina que a autoridade espiritual eu preciso profetizar. Eu preciso determinar. Muitas vezes, amados, nós não exercemos a autoridade que Deus nos deu. Nós esquecemos de compreender a sua palavra. Nós esquecemos que somos revestidos desse poder e dessa autoridade e não exercemos aquilo que Deus nos deu, que foi autoridade através do nome do seu Filho Jesus. E é engraçado que a palavra nos dá essa revelação. Ao longo de toda a Escritura, nós encontramos diversos textos que falam sobre isso. Marcos, por exemplo, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, tomarão alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Imporão a mão sobre enfermos e os curarão. Amados, Deus te chama para trazer cura. Deus, Ele te chama para profetizar, para trazer vida onde você estiver. E esse versículo é tremendo porque ele traz uma revelação do poder que Deus nos deu. Só que ao invés disso, sabe o que nós fazemos? Em vez de profetizar, nós buscamos a ajuda dos irmãos. Nós temos medo de tomar posse desse poder e dessa autoridade que Deus nos deu. E aí é muito comum na igreja os irmãos buscarem oração na irmã do fogo. Oh não, aquela irmã é irmã de oração, irmã de fogo. Deixa eu ir lá pedir uma oração por ela. Ô irmã, você é irmã do poder, ora aqui por mim. Ou então vai no pastor, pastor, ora por mim. Você é pastor? Você é mais chegado de Deus? Que isso, irmãos? Não existe isso. Existe isso, Cacá? Não existe. A palavra de Deus diz que esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão a mão sobre o enfermo e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E é interessante que em um determinado momento eu fui deparado com a situação, eu estava num domingo à tarde, um irmão me liga: pastor, corre aqui porque está tendo um problema. Eu falei: o que foi, meu irmão? Tem uma pessoa aqui que parece também endemoniada. E aí você vai em determinado lugar que eles dão um copo de água com açúcar para ele, né? Está passando mal. Está passando mal não, é demônio. Eu falei assim: ué, varão, manda embora em nome de Jesus. Não, pastor, pelo amor de Deus, não sei fazer esse negócio não. Isso que é isso, varão? Deus já te revestiu de poder, te revestiu de autoridade. Corre aqui, pastor, corre o pastor lá. Eu peguei o carro para chegar lá. Realmente o rapaz possesso. E aí nós oramos, determinamos que o demônio fosse embora, ele foi liberto. Por quê? Porque esses sinais seguirão os que creem, amado. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer que esse poder que está escrito aqui, ele está sobre a sua vida também. Você tem poder para expulsar um demônio. Você tem poder para impor a mão sobre o enfermo e curá-lo em nome de Jesus. Esse poder foi dado a todos nós, a toda a igreja de Jesus. Mas é interessante como nós às vezes esperamos no outro, mas não fazemos. Você não precisa esperar. Pastor, é pecado pedir oração então para o pastor? Não. É pecado pedir oração para a irmã da oração? Não. Claro que não. Mas você precisa andar com suas próprias pernas, amado. Você precisa exercer a autoridade que Deus te deu, em nome de Jesus. E aqui no versículos 5 e 6 diz assim: a autoridade, assim diz, versículo 5 e 6, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, e aí cresceram tendões, cresceram carne, pele, espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Aqui ele revela algo tremendo quando ele começa no versículo 5 dizendo, assim diz o Senhor Deus, e termina no versículo 6 dizendo, sabereis que eu sou o Senhor, autoridade no nome de Jesus. O profeta Ezequiel não fez nada pela sua própria boca, não fez nada pela sua própria vontade, pelo seu próprio poder, porque nós não temos poder em nós mesmos. Mas tudo que ele fez através do nome de Jesus. Tudo que ele profetizou em nome do Senhor Jeová. É por isso que para exercer a sua autoridade, você precisa exercer a autoridade em nome de Jesus. Porque foi o nome dado sobre todo o nome. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz assim, Deus o Pai exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Quando o próprio Pai vira para Jesus e o exalta soberanamente, fala assim, olha, eu estou te dando um nome que é sobre todo o nome. E Jesus, em Mateus capítulo 28, quando ele fala o ide por todo o mundo, ele fala assim, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide. Eu estou te dando esse poder através do meu nome. Use o meu nome quando você precisar. Toda vez que for necessário levantar um problema em sua vida, use o meu nome para lançar o problema por terra em nome de Jesus. Levantou uma enfermidade, use o meu nome para que essa enfermidade possa ser repreendida em nome de Jesus. As portas se fecharam, pastor. Use a palavra e determine que as portas se abram em nome de Jesus. Foi o nome, amado, que foi dado sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre o nome enfermidade. O nome de Jesus é sobre o nome problema. O nome de Jesus é sobre o nome desemprego. O nome de Jesus é sobre o nome demônio, é sobre o nome inferno. Por isso a igreja, você é revestido de poder, você tem autoridade sobre o inferno. Você tem autoridade sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. Quem crê nisso, diz um amém, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Então é necessário que você creia que você é revestido desse poder, dessa autoridade. Que no nome de Jesus, nada pode te abalar. Mas pastor, o país está vivendo um problema. Determine a transformação desse problema no nome de Jesus. Ore pelo seu governo em nome de Jesus. Não é o partido, não é a pessoa. Se mudar partido, mudar pessoa, amados, pouco vai mudar, sabe por quê? Porque o problema não é o partido, não é a pessoa, é o sistema. O mundo jaz no maligno. Se a igreja não se levantar em oração, nada irá se transformar. É necessário que a igreja ore e determine em nome de Jesus que haja vida em Brasília. Porque aí a vida acontecerá naquele lugar. A bênção virá sobre a nação, em nome de Jesus. E é por isso que está acontecendo tantos problemas, tanta corrupção tem aparecido. Por quê? Porque a igreja aprendeu o que é necessário orar. A igreja aprendeu que tem autoridade no nome de Jesus para que o problema se manifeste e seja sanado em nome de Jesus. Então exerça a autoridade que Deus te deu no nome dEle, através do nome dEle. E viva uma vida de vitória. Viva uma vida de bênção, de conquista, em nome de Jesus. Amém? No versículo 7 e 8, ele também nos revela algo também profundo. Então profetizei segundo me fora ordenado. Olha que coisa tremenda. Então profetizei segundo me fora ordenado. Não tem como eu ser um profeta, não tem como eu determinar a minha bênção, a minha vitória, se eu não conhecer a palavra de Deus. É necessário que você conheça a palavra, que seja te revelado. E para isso é necessário que você examine as escrituras. Pastor, eu não tenho tempo. É engraçado que nós temos tempo para tanta coisa, nós temos tempo para sair com os amigos. Nós temos tempo para o Facebook, para o WhatsApp, para uma série de televisão, para um momento de lazer, mas não temos tempo para buscar a revelação da sua palavra. Aí realmente quando acontecer um problema, você vai ter que ligar para o pastor. Sabe por quê? Porque você não lê a palavra. Sabe por quê? Porque você não vai no CNC domingo de manhã, você não vai no CMC para você aprender da palavra de Deus, saber tudo aquilo que você pode determinar, saber todo o poder que te foi dado, ter todo o conhecimento das escrituras para saber que na hora que for necessário, no nome de Jesus, aquele problema tem que bater em retirada. E a palavra de Deus nos mostra exemplos de homens que compreenderam que era necessário compreender a palavra. E tem uma passagem de dois irmãos, Paulo e Silas, que me chama muita atenção. Em Atos capítulo 16, conta a história de Paulo e de Silas, quando eles foram levados pelo Espírito Santo a Filipos, para pregar o Evangelho.
Quando eles chegam em Filipos, olha que interessante, eles foram levados pelo Espírito. Lá atrás nós começamos a falar no versículo 2, versículo 1, que tudo está no controle, está na mão de Deus. Em segundo lugar, precisava ser direcionado pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito. E Paulo e Silas foram levados pelo Espírito Santo a Filipos, a cidade de Filipos, para pregar o Evangelho. Quando chega lá, Paulo e Silas começam a pregar o Evangelho, começam a operar cura, começam a operar milagre, porque eles compreendiam e sabiam todo o poder e autoridade que estava sobre a vida deles. Aí sabe o que aconteceu? Eles foram exaltados naquela cidade, não é isso? Não, eles foram presos. Eles foram presos. Poxa, eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam falando do nome de Jesus. Eles estavam curando pessoas, eles estavam libertando pessoas. E eles foram presos. Só que o mais interessante é que eles foram lançados na prisão. E nesse momento, amado, quando nós estamos no meio de um problema, às vezes uma enfermidade consegue te atingir. Às vezes um problema no seu trabalho consegue te atingir. Às vezes um problema na sua casa, na sua família consegue te atingir. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas, eles estavam presos na cadeia. E aí sabe o que Paulo e Silas fizeram? Eles choraram, né? Ficaram desesperados. E falaram assim, ó, liga para Pedro. Manda um WhatsApp para Pedro aí e fala que a gente foi preso. Vê o que ele pode fazer. Foi isso que Paulo e Silas fez, amados? Não. Paulo e Silas à meia-noite eles oravam e adoravam ao Senhor, cantavam hinos. Que isso, pastor? Eles estavam presos e estavam adorando a Deus? É claro, amados, porque eles sabiam, eles tinham a certeza de todo o poder que eles estavam revestidos. E se eles estavam ali, é porque Deus tinha um propósito na vida deles, naquele lugar. E é por isso que eles glorificavam o Senhor, é por isso que eles oravam. Eles estavam celebrando e já estavam pensando assim, o que Deus quer fazer comigo nessa cadeia? Onde é que eu vou começar, Senhor? Me revela. E perto de meia-noite, quando eles estavam adorando ao Senhor, as cadeias se abriram. As portas se abriram. O carcereiro ficou desesperado e falou que ia se matar. Eu vou me matar, porque os presos fugiram. Paulo e Silas falaram assim, olha, não se mate. Peraí, está todo mundo aqui. Ninguém fugiu não. Ninguém fugiu. Ninguém fugiu. E aí o carcereiro vira, entra lá dentro. Conversa com Paulo e Silas. Eles falam do amor de Jesus para aquele carcereiro. E aí o carcereiro pergunta, mas o que impede de eu ser salvo e tal? Aí no versículo 31 de Atos capítulo 16, vem a maior de todas as revelações da autoridade que Deus tinha dado a Paulo e Silas. Quando eles viram para o carcereiro e falam assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amado, será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. O carcereiro creu nessa palavra, e ele não apenas foi salvo, mas toda a sua casa foi salvo. É necessário que você compreenda que é isso que Deus quer fazer na sua casa, na sua família. Ele quer salvar a sua família também. Ele quer que você seja um instrumento de autoridade espiritual dentro do seu lar, para levar salvação onde você estiver. E é por isso que no meio daquela prisão, no meio daquele vale de ossos secos, eles adoravam ao Senhor, porque eles sabiam que eles seriam usados por Deus em algum momento, e foram tremendamente usados por Deus, e salvou mais uma família, e uma vida, uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. Esse mundo para Deus não tem valor nenhum, mas você tem. Você é algo de muito valor para Deus. O seu familiar é algo que tem muito valor para Deus. Por isso, deixe ser usado pelo Senhor para levar essa palavra, para levar o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O único caminho. O verdadeiro caminho. E fechando aqui no versículo 9 e 10, diz assim, ó. E assopra sobre estes mortos para que vivam. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. No versículo 9 fala, ó, e sopraram sobre estes, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E no final do 10 diz, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amados, aqui vem o final dessa grande lição de autoridade espiritual, que é profetize vida. A sua boca não foi feita para amaldiçoar. A sua boca não foi feita para entrar vício algum. A sua boca não foi feita para sair palavrões. A sua boca foi feita para profetizar vida.
Onde você passar, você ia lançar a palavra de vida. Profetize vida. E quando ele profetizou, assopra o Espírito entrou naquele vale de ossos secos, naquelas pessoas que já estavam ali, porque as pessoas já tinham sido formadas, mas faltava vida. E entrou neles o Espírito e formou um exército sobremodo, numeroso e poderoso na terra. E é isso que Deus quer fazer com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Quer que se levante aí um exército poderoso, um exército sobremodo, numeroso e poderoso nessa terra. É isso que Deus quer para a minha vida, Ele quer para a sua vida isso, amado. Então profetize vida onde você estiver. Profetize vida sobre os seus filhos. Profetize vida sobre os seus pais. Profetize vida sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Para que ele seja inundado por essa glória, pela presença de Jesus, pela presença do seu Espírito Santo, para que ele possa viver. Amados, nós não podemos ser imparciais. Nós não podemos ser acomodados, como fala a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 25, quando fala sobre a parábola das 10 virgens. E o que me chama a atenção são as 10 loucas. Porque as 10 loucas, elas tinham as lâmpadas. Só que faltou azeite. O que é a lâmpada? Salmo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amados, elas tinham lâmpadas. Elas tinham a palavra. Elas eram igreja. Elas reuniam na comunidade Batista da Paz todo domingo à noite. Elas tinham lâmpada, mas faltou azeite. Misericórdia. E aí quando falta o azeite, elas vão até as 5 prudentes e falam assim: olha, me dá um pouquinho desse azeite seu aí. E o que é o azeite? É o Espírito Santo de Deus. É aqueles que buscam isso. Vocês viram o testemunho aqui de quantos foram batizados com o Espírito Santo de Deus nesse encontro? Foram cheios desse azeite. A lâmpada está transbordando de azeite agora. E aí foram nessas pessoas e falaram assim: olha, me dá um pouquinho desse azeite. Mas eu não posso te dar meu azeite. Não tem como. Vou falar assim: o Espírito Santo de Deus, passa para ele também, entra nele. Não é assim. Mas as pessoas, essas virgens conheciam a palavra, só que faltou azeite. E aí elas foram buscar o azeite, só que o noivo voltou. E elas ficaram para trás. Nós não podemos deixar para buscar o Espírito Santo no último momento, amados, no último instante. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus hoje, é agora. Porque o dia e a hora ninguém sabe que Jesus vem. E a volta de Jesus está muito próxima. Está muito próxima a vinda de Jesus. Nós já falamos sobre isso aqui. Nós mostramos através da sua palavra que está muito perto a vinda de Jesus. E amados, eu não quero jamais que essa igreja seja conhecida como a igreja de Sardes. Por quê, pastor? Porque a igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas estás morto. Só que essa igreja não é igreja morta, não é igreja de Sardes. É uma igreja viva em nome de Jesus. Amém? Só os vivos glorificam o Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, aleluia. Glória a Deus. Você é uma igreja viva. Você não é Sardes, você não é Laodiceia. Você é uma igreja viva. O Espírito Santo de Deus habita em você. E é por isso que você é revestido desse poder. Você é revestido dessa autoridade. Porque você é uma igreja viva. Você compreende essa palavra. Amados, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Que o nome de Jesus, Ele é sobre todo nome. Sobre todo nome. Pastor, mas então no nome de Jesus eu tenho poder sobre a enfermidade? É claro que tem. Que é enfermidade perante o nosso Senhor? Mas o nome de Jesus é sobre o nome de demônios, pastor? Sobre Satanás? É claro que é. Quem é Satanás perante o nosso Senhor? Nada. Nada. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, fala o seguinte: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. E o quê? E algumas coisas vão te fazer dano. É isso que fala lá? É isso? Não. E nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Deus, Ele te deu poder e autoridade sobre todas as coisas. Aí você pergunta: pastor, por que Deus me deu poder e autoridade? Para nós entendermos, amado, por que você é revestido de tanto poder, de tanta autoridade, é necessário que a gente volte lá atrás, antes da criação do mundo.
Satanás era um anjo de adoração. Ele ministrava o louvor, ele era o maestro do louvor no céu. E ele habitava sobre a terra. Quando você vê lá em profeta Jeremias, quando fala que ele habitava sobre pedras afogueadas, onde havia muitas pedras preciosas e tal. Quem estudou geologia sabe que mostra justamente a terra ali quando existiam muitas erupções vulcânicas, como aconteceu no Brasil, lá em Caldas Novas, é um vulcão inativo, né? Tinha muitos vulcões, ele relata isso lá em Jeremias, ele habitava neste lugar. Só que em determinado momento entrou a soberba no coração de Satanás. E aí Lúcifer falou assim: subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. E aí ele se enche de soberba. Naquele momento, quando ele sobe aos céus para talvez reivindicar um pouco mais de poder, de glória, Deus nem se levanta do seu trono. Muitos imaginam que Satanás guerreou contra Deus e tal. Coitado de Satanás, guerrear contra Deus. Deus ele nem se levantou do seu trono. Ele falou assim: Miguel, entrou pecado no coração de Lúcifer, lança ele sobre a terra. Então o arcanjo Miguel, com todo o seu exército, lançou Satanás sobre a terra. Só que quando Deus faz isso, Deus ele arranca de Satanás, de Lúcifer, a adoração. O espírito adorador. Ele arranca do coração de Lúcifer. Você não vai adorar mais nada. E Lúcifer é lançado sobre a terra. E você vê isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando fala que Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2 fala: e a terra era sem forma e vazia. Deus cria algo sem forma e vazia, amados? Nunca. Deus ele não cria nada sem forma e vazia. Tudo que Deus cria é perfeito e para um propósito. E aí quando você vai ver no original ali no hebraico, quando fala que a terra era sem forma e vazia, o original fala: e a terra estava um caos. Deus não cria caos, mas a terra estava um caos. Por quê? Porque Satanás foi lançado sobre a terra. E aí a ciência fala que caiu um grande meteoro, né? Eles mudaram o nome de Lúcifer, colocou o nome de Lúcifer de meteoro. Então esse meteoro, que Lúcifer caiu sobre a terra e houve destruição sobre a terra. E aí fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nesse momento, Deus ele começou a planejar toda a criação. Deus ele é um Deus criativo. E ele planejou toda a criação e reconstruiu a terra. Quando ele reconstrói a terra, ele cria os luminares, os seres e tal, vem a reconstrução da terra. E no sexto dia, o que ele faz? Ele disse: haja homem. Não foi isso? Não. Ele não disse haja homem. O que ele fez, Anil? Ele fez o homem. O homem não foi apenas uma criatura, ele foi feito por Deus. E quando Deus faz o homem do barro, e é por isso que você não é essa casca que está aí. Isso aqui é só uma casca. Isso é pó. E ao pó voltará. Se você não tiver até o dia do arrebatamento. Porque no dia do arrebatamento você... tchau para você. Foi embora. Eu vou subir. Eu não sei quem mais vai subir aqui no dia do arrebatamento. Amém. Glória a Deus. Metade da igreja levantou a mão. Metade está subindo. Aleluia. A outra metade vai estar se convertendo. Vai subir também. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então Deus faz o homem de barro e sopra nele o seu espírito. E aí o homem entra no barro. Portanto, você é o espírito que habita em você. Você é esse espírito que habita nesse corpo mortal. E esse espírito ele veio de Deus. E quando Deus faz isso, Deus sopra nele o seu espírito e coloca nele esse espírito adorador. É por isso, amado, que durante o período de louvor, de adoração, nós sentimos a presença tão maravilhosa de Deus. É tão gostoso adorar a Deus, sabe por quê? Porque Ele soprou em você um espírito adorador. É por isso que você tem prazer em adorar a Deus. Ah, pastor, peraí, agora estou entendendo. É por isso que Satanás tem raiva de mim. É por isso, igreja. Porque esse espírito de adoração que existia em Lúcifer, Deus ele arranca de Lúcifer e coloca em você, para que você adore a Deus. E é por isso que o diabo tem ódio mortal de nossas vidas, porque agora nós somos adoradores de Deus. Sou eu que adoro a Deus, é você quem adora a Deus, é você que levanta suas mãos e glorifica o nome dEle, e o exalta por tudo que Ele faz na sua vida, por tudo que Ele é na sua vida. E quando esse espírito de adoração entra em você, o diabo fica revoltado.
e engana Adão e Eva e os faz pecar. E é engraçado que antes deles pecar, Deus deu todo o poder e autoridade ao homem. Deus falou com Adão: Adão, meu filho, vem cá. Adão falou: fala, papai. Deus falou assim: olha, eu te dou poder e autoridade sobre a terra. Você tem poder sobre todas as coisas. Você vai dar nome, você vai fazer o que você quiser, você tem poder sobre a terra inteira, você tem poder sobre o inferno, você tem poder sobre tudo. Adão era um homem extremamente poderoso na terra. Só que através do pecado ele caiu. E aí Deus chega perto do diabo e diz: diabo, o que você me arrumou, né? Eu sou muito esperto. Fiz o homem pecar. Peguei toda a autoridade que estava sobre ele, agora eu passo a ter autoridade de novo nessa terra. Não é verdade? É verdade. Só que Deus já tinha um plano. Como é que chama esse plano? Jesus. Jesus vem à terra, vive 33 anos sobre a terra e vai até a morte de cruz. Porque somente um homem santo, sem pecado algum, poderia morrer por mim e por você. E quando o sangue de Jesus é derramado naquela cruz, Jesus ele pega toda a autoridade de novo que o diabo tinha tomado do homem e devolve para você. É por isso, amado, que você tem autoridade, você tem poder sobre essa terra. Você tem poder e autoridade sobre o pecado. Você tem poder e autoridade sobre o inferno. Você tem poder e autoridade sobre a enfermidade. Você tem poder e autoridade sobre todas as coisas, porque esse poder te foi dado por Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ele te invade com essa palavra, com o seu Espírito Santo, e você passa a ter poder sobre todas as coisas, autoridade espiritual sobre tudo. E só tem isso aquele quem crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque nesse momento, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. É por isso que na hora de batizar, nós olhamos para a pessoa e falamos assim: você crê então que Jesus é Senhor absoluto sobre a sua vida? Que Ele morreu por você e ressuscitou? E a pessoa fala o quê? Aceito. Neste momento está testificando: ó, Jesus é o meu Senhor. Naquele momento o Espírito Santo de Deus inunda e habita em você. E toda essa autoridade, esse poder, que está escrito aqui, é devolvido em suas mãos. É por isso, amado, que você não precisa ir a um irmão para pedir oração. Às vezes é necessário um momento de muita opressão, de um vale de osso seco muito grande. Mas você tem poder, você tem autoridade para se levantar e determinar que esses ossos vivam. E esses ossos vão viver. Esse problema vai sair, essa enfermidade vai bater em retirada, em nome de Jesus.